voltando aqui, meus queridos, a continuação do nosso conteúdo, ainda falando sobre o Oriente Médio. Praticamente todos os países do Oriente Médio, desde o Golfo Pérsico até o Afeganistão, né, tem petróleo com base, tem um petróleo com uma base econômica, né, porque na realidade é um dos recursos minerais de grande importância naquela região, que estima-se que cerca de 70% das reservas petrolíferas do planeta estejam no Oriente Médio. Veja só a importância, né, e a visualização a termos mundiais aquela região tem com relação à questão de produção petrolífera, né, que tem a Arábia Saudita como maior produtor de petróleo mundial. Veja só, apesar da Arábia Saudita ter uma grande área de produção, ser o maior produtor de petróleo mundial, né, isso não quer dizer que ela tenha a maior reserva, porque a população árabe, a população saudita, ela também tem um consumo de petróleo altíssimo, né, e aí faz com que a Arábia Saudita seja a segunda maior reserva petrolífera do mundo. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e não está localizado em nenhuma dessas 15 posições em termos de reserva petrolífera. Na realidade, os Estados Unidos ele não tem reserva petrolífera. Por quê? Como os Estados Unidos é um país extremamente desenvolvido economicamente, né? Tem uma população extremamente consumista, onde o capitalismo é um dos principais fatores que movimenta a economia norte-americana, proporciona com que a população ela seja muito consumista, que obriguem com que o consumo do petróleo seja de forma exagerada, que consequentemente faz com que os norte-americanos não tenham essa reserva de petróleo. E aí os Estados Unidos ele compra petróleo de muitos países do mundo, e principalmente os países do Oriente Médio. Né? A primeira crise internacional do petróleo ocorreu em 1973, quando a OPEP, hoje formada por Arábia Saudita, Angola, Argélia, Catar, Emirados Árabes, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Gabão, Líbia, Nigéria e Venezuela, elevou o preço do barril de petróleo a fim de pressionar os governos norte-americano e europeu a forçar Israel a retirar-se dos territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias, ocorrida em 1967. Tal crise trouxe consequências negativas para a economia mundial e principalmente para o Brasil. É porque você sabe que o petróleo ele acaba movendo, o petróleo na realidade é o motor do mundo, né? Ele acaba movimentando toda a economia do mundo, e se a gente tiver uma crise petrolífera mundial, automaticamente vai acarretar uma crise também econômica mundial, né? Já que o petróleo ele é considerado o ouro negro, né? Não serve para melhorar a qualidade de vida da população, já que os lucros dessas empresas, dessas imensas jazidas, geralmente é proveniente do petróleo transportado 40% do estado bruto, resgatado das refinarias próprias. Ou seja, se você tiver ou achar, na realidade, um poço de petróleo no quintal da sua casa, esse petróleo não é seu não, viu? Não é seu de jeito nenhum. Por que não é meu, professor? Porque tudo que está no subsolo é considerado patrimônio da União. É claro que você vai ganhar um dinheirinho sobre isso, você vai enriquecer com esse petróleo. Por quê? Porque existe um negócio que movimenta o mercado petrolífero, né, mundial, e consequentemente você vai alugar aquele território ali, né, para com que as empresas responsáveis, né, de retirada de petróleo e prospecção façam com que esse petróleo seja retirado daquela área de terra que é sua. Então ela vai lhe pagar um dinheiro, esqueci o nome desse dinheiro que dá, eu esqueci, depois vai vir aqui, eu vou me lembrar. Né? Então ele vai pagar esse dinheiro a você como arrendamento da sua terra,
e ela vai começar a explorar o petróleo e vai distribuir esse petróleo para as refinarias de petróleo que estão distribuídas na região. E aí, consequentemente, você vai arrendar essa terra e até a retirada total desse petróleo, e aí, consequentemente, você vai receber um dinheiro, uma porcentagem por esse arrendamento dessa terra, né, no qual você vai também ganhar o dinheirinho por fora, mas tudo que está no subsolo faz parte da União, é da União, não é nosso. Né? Então, se a gente perfurar o solo e encontrar ouro, prata, petróleo, isso é propriedade da União. Infelizmente, a riqueza gerada pelo ouro negro não serve para melhorar a qualidade de vida da população, já que o lucro das imensas jazidas geralmente é proveniente do petróleo transportado 40% em estado bruto e o restante das refinarias próprias, por meio de superpetroleiros abastecidos em portos do mar Mediterrâneo e no Golfo Pérsico. A China e o Japão, que são os maiores consumidores de petróleo, fazem o possível para manter a aliança com os países do Oriente Médio, a fim de assegurar suas fontes de abastecimento. Né? Então veja só, já que a China e o Japão são dos maiores consumidores, né, do petróleo do Oriente Médio, por exemplo, se futuramente os Estados Unidos quiser tomar conta desse petróleo do Oriente Médio, a gente vai ter, gente, com certeza, uma terceira guerra mundial vinculada a esse petróleo. Veja o perigo que o petróleo e os norte-americanos são para a população mundial. Justamente por conta desse consumismo do petróleo. Então, se mexer com a economia do Japão, com a economia da China, né, relacionado a esse petróleo, automaticamente, gente, a gente vai ter uma área extremamente vulnerável no que se respeita a justamente essa questão ligada ao petróleo. Então, Deus queira que isso não venha ocorrer. Deus queira que os Estados Unidos fiquem lá no lugar dele. Não venha criar conflito para tomar conta do petróleo do Oriente Médio. Não é? E aí, consequentemente, a gente vai viver na paz mundial para o resto de nossas vidas. Não é? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né, para ver o que vai acontecer com relação ao petróleo mundial. Falar agora um pouco sobre os conflitos no Oriente Médio, né, que sempre ocorreu nessa região, desde a época dos povos nilóticos, né, até os dias atuais. Nilóticos não, dos povos nilóticos. Povos nilóticos, eles viviam lá no Rio Nilo, desde a época dos povos da Mesopotâmia, né, até os dias atuais, né, onde a gente tinha um processo de diáspora, né, naquela época, que foi a dispersão de uma grande pessoa, que foi um grande quadro de pessoas que foram perseguidos, né, naquela época, e aí tiveram que fugir. E aí, consequentemente, tudo isso por conta de conflitos religiosos naquela época, e que dura até os dias de hoje. Então, a ideia da criação de uma pátria judaica já existia desde o final do século XIX. A derrota dos judeus para os romanos nos anos 70 depois de Cristo deu início a um período de 2000 anos de dispersão, a chamada diáspora, né, pelo mundo, ou seja, os judeus saíram ocupando outros territórios, né, pelo mundo, por conta justamente de serem perseguidos e assassinados, jogando gestos, obrigados a vestir roupas que distinguissem os demais povos, né, além de serem impedidos de possuir propriedades na Europa cristã, por exemplo, durante vários séculos. Então, isso aí é uma questão histórica, né, esses conflitos que ocorrem naquela região, né, são problemas históricos. Eu tenho uma visão particular minha, que eu acho que esses conflitos que ocorrem naquela região é um castigo de Jesus.
porque você sabe, naquela região ali, Jesus ele foi muito massacrado, né, injustamente. E é claro que Jesus não quer o mal de ninguém, mas eles foram castigados, né, pelo que fizeram com Jesus, e até hoje vivem em conflitos. É claro que muita gente inocente não tem nada a ver com isso, né, mas que boa parte da população vive em conflito, né, e sofrendo muito com essas questões ligadas às chamadas guerras santas, né, que infelizmente ocorre naquela região. No entanto, o povo judeu desenvolveu uma fonte de valorização do grupo importante para marcar a unidade das tradições e valores culturais, né, preservados ao passar do tempo pelas famílias e pelas comunidades judaicas. Essa unidade fez surgir com a acentuada força entre os judeus que viviam na Europa o movimento sionista, cuja finalidade principal era criar um Estado judaico, de preferência na Israel bíblica chamada de Sion. Né? O jornalista Theodor Herzl, que viveu de 1860 até 1904, afirmava que a Palestina é uma terra sem povo, ou seja, ele negava a existência dos palestinos enquanto a nação, para justificar que o seu povo judeu tinha direito a ficar com essa terra. Ele foi o criador do sionismo, né, uma ideologia atrelada a um projeto, né, de expulsão de habitantes da Palestina, que tinha a maioria muçulmana, cristãos e árabes. Então, a partir daí, iniciou-se esses conflitos religiosos naquela região, tendo início a partir de Theodor Herzl, né, que foi um dos principais precursores dessa questão ligadas a essa xenofobia, né, que acarretou nessa região. Segundo o historiador judaico-americano Norman Friedrichsen, e o consenso ideológico em que desenvolveu a crença sionista era que a Palestina deveria conter a maioria judaica. E essa seria o maior obstáculo para a reconciliação com os árabes. A pátria histórica dos judeus incorporava a toda a Palestina, incluindo a Transjordânia, a montanha de Golã e o sul do Líbano. Então, todo esse processo acabou acarretando, né, fortes conflitos, né, que morreram milhares de pessoas no processo histórico, né, e que, infelizmente, a população é que sofre até hoje com esses conflitos, morrendo pessoas inocentes que não tem nada a ver com essa questão histórica, né, que até hoje aquela região ela vive nesses conflitos, né, que infelizmente é totalmente irracional. No final da Primeira Guerra Mundial iniciou-se uma luta nacionalista contra a ocupação britânica e a colonização dos judeus. O Congresso Árabe rejeitava a formação de um governo populacional às religiões, bem como o princípio do lar nacional judaico. Reivindicavam o fim da imigração judaica e insistiam na formação do governo nacional entre os árabes, né? Os imigrantes judeus não tinham o menor interesse de se integrar ao mundo local. Quase todos seguiam o pensamento sionista de Herzl, né? A Palestina era uma terra sem povo para um povo sem terra, né? E aí, consequentemente, começaram a haver conflitos na Palestina, né, por conta desse ditado aí, desse Theodor Herzl, né, que acabou promovendo esses conflitos para que a Palestina passasse a ser ocupada por alguns povos, né? Era uma situação tanto muito difícil naquela região. Os judeus da Europa Oriental
e o hebraico, de língua tradicional do povo de Israel, não davam mostra de querer relações com árabes. Não é? Os muçulmanos, por sua vez, não aceitavam conviver ao lado de não muçulmanos dentro do próprio Islã. Então, tudo isso estava relacionado à questão religiosa, não é, na região, que até hoje tem essa questão, né, que é meramente ignorante, né, é uma questão de ignorância, né, porque eu acho que religião é uma coisa indiscutível, cada povo tem sua religião e não deve ser contestada de forma alguma cada religião. Então os povos têm que viver de forma harmoniosa, né, e consequentemente viver bem. Né? A intolerância de ambas partes resultou em vários conflitos e formação de grupos paramilitares em ambos os lados e em diversas mortes. Em 1947, a ONU resolveu solucionar os conflitos entre 1,3 milhões de árabes e 800 mil judeus. A proposta era a criação de 2 estados, um estado judeu e outro árabe. Os palestinos não aceitaram o acordo que levou à guerra de 1948, chamada Guerra entre Árabes e Israelenses, que durou de 1948 a 1949. Né? E nesse período de guerra, né, chamada também de Guerra Fria, ou Guerra Fria não, de Guerra Santa, foi uma guerra onde provocou rearranjo de conflitos, né? Normalmente as potências mostravam seu interesse pela região, tanto os árabes como palestinos utilizavam situações para estabelecer acordos que beneficiavam os seus interesses, né? E aí com isso veio, após essa guerra, o fim do Estado palestino, né? O fim do Estado palestino ao longo dos anos 60, passaram a viver em acompanhamento de refugiados. Eram mais de 700 mil refugiados, né, que espalhavam pela faixa de Gaza, a Cisjordânia, a Jordânia e o Líbano. Eles desenvolveram um estilo de vida cada vez mais solidário, ao qual os laços da União e a militância política em torno da luta da reconquista da Palestina se tornou cada vez mais forte. Né? Essa união era motivada pela elevada formação educacional dos palestinos, pelo fato que eles possuíam os mesmos direitos que os jordanianos e os libaneses na região. Aos palestinos eram destinados os serviços de piores remunerações. Então tinha essa discriminação com os palestinos na região, né? Então as pessoas que eram palestinas, elas pegavam empregos que eram extremamente mal remunerados, e aí o que isso acarretava uma revolta dos povos palestinos, né? E aí com esse contexto aí, né, foi criado em 1964 a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, né? Inicialmente com a liderança de Hamad Sukeiri, né, que funcionava como instrumento de controle político dos palestinos pelos Estados Árabes para contribuir para a unidade árabe e a luta desses contra Israel, mas sem permitir a autonomia política dos palestinos. Com a desaprovação da OLP, a Organização pela Libertação da Palestina, surgiu no ano de 1959 a Organização Guerrilheira do Al-Fayad, né, que tinha como objetivo a destruição do Estado de Israel e a criação do Estado palestino e a soberania e independência. Né? Para comandá-la foi eleito o ditador chamado Yasser Arafat,
né? Esse grupo realizou ações de guerrilheiras contra os militares israelenses, né? E atenderam os terroristas contra alvos civis. Então, muitos terroristas foram colocados dentro desse grupo, né? Liderado por Yasser Arafat, né? Que atentaram contra pessoas que não tinham nada a ver com isso aí. Muita gente morreu com atentados terroristas na região durante esse período, né, que viveu em extremo conflito, principalmente na faixa de Gaza, né? Nesse momento, os israelenses tomaram a península do Sinai e a faixa de Gaza no Egito, a Cisjordânia da Jordânia e as colinas do Golã na Síria, além da zona oriental de Jerusalém, ocupando uma área total de 70 mil quilômetros quadrados, ou seja, extremamente grande, uma área que é 3 vezes maior do que o território do Estado de Israel, né? Os Estados Unidos apoiaram totalmente os israelenses, dando início a uma tradição de apoio mútuo. Com a vitória israelense, os Estados Unidos tinham um aliado no Oriente Médio que não apresentavam ameaça alguma aos seus interesses. No final da guerra, apresentou um saldo assustador e destruição de mortes de milhares de refugiados palestinos que se dirigiram para os países árabes, aumentando-se a agitação dos campos de refugiados e a inquietação dentro dos governos ditatoriais árabes. O momento do tempo crescia com a mentalidade dos colonialistas e arrogantes entre os israelenses. Então, esses refugiados acabaram fazendo com que aquelas pessoas que viviam naquelas áreas começassem a se incomodar, né, com tanta gente, tanto refugiado, o que proporcionava uma questão de retardo no próprio desenvolvimento urbanístico na região. E aí, consequentemente, você tinha um país com um índice de pobreza maior, e isso acabava incomodando muito a população daquela região. De forma definitiva, os palestinos não possuíram pátria, tais quais os judeus passaram a viver de forma errante, como cidadãos na realidade, de segunda categoria em sua própria terra. Ou seja, o cara viver em uma terra que é dele e não ter o menor dignidade, na realidade, a menor dignidade de se viver numa região, você não ter direito a emprego de qualidade para receber um salário digno, é triste, né? Nesse período desenvolveu-se acampamentos de refugiados e diversas organizações de guerrilha, transformando-os em verdadeiros centros de agitação política e a formação de terroristas. Esses grupos representavam um pesadelo para os governos dos países árabes e também os países ocidentais, né? Pois eles incentivavam a atuação de grupos políticos de oposição ligados ao comunismo. Então, consequentemente, nesse período foram criados um exército, na realidade, de terroristas, né, que assombra o mundo ocidental atual. Então eles foram criados de forma como se fosse um próprio exército, né, onde eles não tinham medo de tirar sua própria vida para colocar o fim da vida de pessoas alheias que não seja ligada ao seu grupo religioso. E aí, consequentemente, tiveram esses conflitos nessa região, né? Deixa eu falar aqui sobre um pouco dessas guerrilhas de terrorismo e a intifada, né? Que foi grupos, né, que acabaram movimentando um processo, né, que gerou com que aquela área fosse um verdadeiro barril de pólvora, né, próspero a explodir. A vida nos acampamentos refugiados
se deteriorava com o aumento da fome e doenças, né, gerando com isso mortes. A Organização para a Libertação da Palestina começava a dar sinais de cansaço. A insatisfação se generalizava como forma de forma espontânea, na realidade. No dia 9 de dezembro de 1987 surgiu um movimento popular que denominava a Intifada, agitação árabe, né? A palavra Intifada quer dizer a agitação árabe. Os acampamentos de refugiados palestinos na Cisjordânia e em Gaza, né? Na região da faixa de Gaza. Armados de paus e pedras, crianças, mulheres e jovens, além de velhos, começavam a travar uma guerra inusitada contra os soldados israelenses que revidaram disparos contra os palestinos. Então essa guerra entre palestinos e israelenses durou um certo período de tempo, né? Alguns conflitos morreram uma grande quantidade, principalmente de palestinos, porque eles não tinham basicamente armas de fogo, as armas de fogo estavam nas mãos de soldados israelenses que atiraram contra ele, causando uma verdadeira carnificina naquela região. Os soldados judeus, sem saber como enfrentar essa nova modalidade de guerra, destruíram casas e mataram milhares de civis indefesos, né, porque eles estavam sem nenhum tipo de arma de fogo. Então era uma guerra totalmente desfavorável para os judeus, né? A OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, né, demorou a digerir o movimento com que nasceu a insatisfação da população por sua ineficiência, né? A infiltrada foi um marco importante na questão da Palestina, pois dois motivos serviu como alerta à opinião pública mundial sobre o que verdadeiramente ocorria na Palestina e nos campos de refugiados, onde Israel praticava política clara de segregação racial contra os palestinos, e mostrou aos palestinos que o caminho a ser seguido não era mais a guerrilha, muito menos ao do terrorismo, e sim a vida diplomática, já que vinha sendo adotada por Yasser Arafat em 1964, quando admitiu o Estado palestino apenas a faixa de Gaza e na Cisjordânia, né? Então, esses conflitos eles acabaram ocasionando alguns acordos, né, posteriormente a isso, né, e surgiu uma paz fugaz, né, como os acordos de Oslo, por exemplo, né, depois da derrota iraquiana e a fim da bipolaridade, o Oriente Médio se via das disputas entre as superpotências com hegemonia, inclusive dos Estados Unidos, né, onde seus conflitos pelo poder regional nem o que é que eu posso dizer, havia sido terminado na realidade naquela região, mas que foi feito um acordo, né, onde reduzia muito os conflitos naquela região, onde foi feito esse acordo de Oslo, né, que perdura até os dias de hoje, reduzindo assim boa parte dos conflitos naquela região. Hoje, os conflitos palestinos, né, eles são bem menores do que eles tinham naquela região. Após a morte do Rabin, assumiu o poder o extremista do Linduk, Benjamin Netanyahu, que imperou o processo de paz na região, né? Então, hoje aquela região ela tem esse processo de paz, né? Graças a esse novo
presidente daquela região que, na realidade, promoveu esse acordo de paz naquela região da Palestina. Aí não se tem conflitos como se tinha naquela época, ok? Então, meus queridos, vocês vão responder aí no livro de vocês, exercício da página 278 até a página 284. São exercícios que correspondem ao Oriente Médio, e aí a gente chega ao final da Ásia, onde foi, na realidade, um conteúdo extremamente grande. Esse conteúdo que está referente à Ásia, a gente falou por toda a região asiática, e aí, consequentemente, nós encerramos essa parte do continente asiático, falando do Oriente Médio. E aí não deixe de fazer da 279 até a página 284, ok? E aí a gente encerra essa parte de continente asiático. Vamos iniciar agora o nosso capítulo 10, fazendo um breve comentário em cima desse capítulo, que fala sobre a Ásia, fala sobre a África, já que já encerramos a Ásia, e a África é um continente um tanto quanto interessante para se discutir. Também foi área de grandes conflitos, principalmente étnicos, como, por exemplo, os conflitos entre Tutsis e Hutus, que ocorreu em Ruanda, no ano de 94, morrendo milhares de pessoas. Na realidade, morreu 1 milhão de pessoas em apenas 100 dias, que esse conflito também foi financiado por grandes potências mundiais, e aí foi uma verdadeira carnificina que ocorreu na região da África Central, basicamente em Ruanda e Burundi, que são regiões muito desfavorecidas economicamente, que acabou nessa carnificina. Com a maior parte do território localizado entre os trópicos, essa região possui, na realidade, um clima basicamente tropical, claro que apresenta uma variedade também climática, porém o predominante é o tropical. Os climas africanos, eles são climas simétricos, tanto os climas como vegetações são climas simétricos. Como assim, professor, um clima simétrico? É que se a gente conseguisse dobrar o continente africano ao meio, você notaria que todos os climas que estão no hemisfério norte da África, ele vai estar também no hemisfério sul do continente africano. E os que estão no hemisfério sul se chocaria com os climas do hemisfério norte. E aí, por conta disso, são considerados climas simétricos, Então, estão na mesma distância, ou seja, são climas equidistantes, A África possui um território de 30.221.532 km², ou seja, é um supercontinente, nos quais aproximadamente 20% são de áreas desérticas, onde representa as maiores do planeta. Dentre elas destaca-se o deserto do Saara, que possui 9.200 km², uma área superior ao território brasileiro, Os desertos da Namíbia e o do Kalahari. Então, 20% do território africano é constituído por deserto. E isso acaba proporcionando com que a população africana, assim como de outros territórios do mundo, estejam distribuídas de forma irregular. Quando eu digo de forma irregular, eu tenho áreas com grandes concentrações demográficas, como, por exemplo, lá na África do Sul, Moçambique, que são os países mais envolvidos do continente africano,
e atrai grandes contingentes populacionais nessa região. E eu tenho áreas com grandes vazios demográficos, que é justamente nesses desertos do Saara, Namíbia e Kalahari. Consequentemente, as condições naturais acabam promovendo o quê? Acaba promovendo a repulsão populacional dessa região. O Saara, por exemplo, constitui uma barreira natural que separa a denominada África branca, né? Ou seja, a região onde é composto basicamente por pessoas de cor branca, né? E a região habitada pelos povos árabes, né? Ao norte, banhados pelo mar Mediterrâneo. Essa região é justamente a denominada África branca, né? E separa-se essa África branca da África negra, localizada por habitantes da região subsaariana, né? Composta por povos negroides, ou seja, de origem negra, né? Em eras primitivas, o continente africano esteve ligado geologicamente à Ásia e posteriormente um istmo que ligava os dois continentes foi cortado pela construção do Canal de Suez em 1869, que passou a interligar os mares Vermelho e Mediterrâneo. Este último liga-se ao Oceano Atlântico pelo Estreito de Gibraltar. Não é? Então, na realidade, o mar Mediterrâneo ele ainda e sempre foi de suma importância justamente para aquelas regiões que são banhadas por ele. Não é? Porque esse mar Mediterrâneo, ele, desde dos povos antigos, serve como área de navegação, né? E de ligação entre os povos árabes, ou entre os povos do Oriente Médio, entre os povos da África e os povos europeus. E isso facilitava com que houvesse essa navegação para o tráfico, por exemplo, de especiarias que eram utilizadas na gastronomia local, principalmente europeia. E aí muita gente vinha para a África, né, naquela região atravessando o mar Mediterrâneo, em busca justamente dessas especiarias que eram levadas posteriormente para a Europa e também para a Ásia, né? Misturado assim a sua gastronomia. Falar agora da diversidade, né, de riquezas existentes no continente africano. Né? O continente africano é banhado na porção ocidental pelo Oceano Atlântico, que separa as duas Américas. Né? Na porção sudeste, o Oceano Índico, que se comunica com a Ásia. Na porção setentrional, ou seja, ao norte da África, eu tenho o mar Mediterrâneo, que separa da Europa, e na porção nordeste, na realidade, o mar Vermelho. Apresenta-se um litoral pouco recortado e com grandes extensões, totalizando 40.142 quilômetros de extensão. Né? Um dos maiores litorais do mundo é o litoral africano, com poucas ilhas, dentre as quais se destacam as ilhas de Madagascar, Seychelles e as ilhas de Maurícios, no Oceano Índico, as ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, e São Tomé, Santa Helena e a Ilha do Príncipe no Oceano Atlântico. Então, não tem grandes quantidades de ilhas, assim como, por exemplo, na região da América Central, e também na região da Oceania, né? Onde eu tenho ali a chamada Polinésia, né? Regiões constituídas por várias ilhas, né? Encontradas na Oceania. O seu relevo é dominado por maciços e planaltos desgastados em virtude de sua idade geológica muito antiga e por conta disso não vai apresentar grandes altitudes em boa parte do território africano. A altitude é construída basicamente por planaltos e isso ameniza, consequentemente, a temperatura, porém diminui a pluviosidade, ou seja, o regime de chuvas ali é muito pouco, né, principalmente nas regiões centrais do continente africano,
onde estão localizados os grandes desertos chamados Vale do Rift, né? Resultante da ação tectônica que atualmente é preenchido por água que forma o planalto dos grandes lagos, onde se destacam o lago do Tanganica, né? Que é um lago muito importante para a região, já que ele serve como irrigação, né, na agricultura na região. Nessa região encontramos o Monte Kilimanjaro, né, um colosso vulcânico com mais de 5.000 metros de altitude. Na realidade, apresenta 5.895 metros de altitude. No extremo noroeste, situa-se a cadeia do Atlas, a maior formação de cadeia recente do período Cenozoico e período Terciário. Espaço natural que compõe a região do Maghreb, constituída pelos seguintes países. A região do Maghreb é constituída por Marrocos, Tunísia e Argélia. Já na porção meridional, destaca-se a cadeia do Trans-Guegbe, também conhecida como a cadeia do Cabo, né? Então, é uma região com relevo um tanto quanto variado, porém com altitude relativamente baixa, né? Por ter uma estrutura geológica datado do período bem antigo, do período pré-cambriano. E aí, consequentemente, eu tenho uma estrutura geológica um tanto quanto relativamente baixa. Com relação aos climas africanos, né, e ao bioma, né, eu tenho uma variação de clima muito grande. Quais são os principais climas que ocorrem na região africana? É o equatorial, o tropical, o desértico, o semiárido, o mediterrâneo e o temperado, não é? Ao qual, se eu tenho essa variedade climática, eu vou ter também uma grande variedade vegetacional, já que a vegetação é considerada o espelho do clima, que eu já falei para vocês, onde eu tenho como as principais vegetações da África a floresta equatorial, as savanas, as estepes, a vegetação desértica, a vegetação mediterrânea e a vegetação de altitude, que nós vamos discutir isso numa próxima aula, né? E aí vamos falar detalhadamente sobre esse processo, né, vegetacional na região da África, que apresenta essa imensa variedade de climas e vegetação, né? O contorno da África é muito parecido com o contorno brasileiro, né? E encaixa-se perfeitamente, e aí foi por conta do contorno da África com o contorno da África do Sul, da América do Sul, é que o cientista alemão Alfred Wegener, né, começou a desenvolver a teoria da deriva continental, né, onde ele notou que os continentes eram todos encaixados como se fosse um quebra-cabeça, né, e aí, consequentemente, desenvolveu-se essa teoria, chamada teoria da deriva continental, né, que foi, na realidade, um dos grandes fatores para o desenvolvimento da geologia mundial, né, atual. Então, meus queridos, eu vou encerrar por aqui nossa introdução ao continente africano, né? Não esqueçam de fazer os exercícios que eu passei do capítulo anterior, que vai da página 279 a 284, né? Repito, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá na agenda de vocês, na agenda eletrônica, né, no celular de vocês, né, e aí eu vou tirar essas dúvidas antes de iniciar qualquer aula gravada. Até agora ninguém mandou nenhum tipo de dúvida. Isso é bom? Acredito que sim, acredito que ninguém esteja com dúvida, né? Mas se tiver, podem botar lá, né, que a gente vai trabalhar da melhor forma possível, tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Então, meus queridos, que vocês tenham um excelente fim de semana, né?
estudem e que brevemente estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço, professor Júlio.